Professor Toba aqui e hoje eu vou trabalhar com você algumas terminologias e conceitos que são fundamentais se você for fazer a prova do Enem para conhecer e ir bem nessa prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então tá certo? Acompanha comigo. A primeira coisa que você precisa saber é a diferença entre língua e linguagem. Você já parou para pensar que na maioria dos vestibulares você faz a prova de língua portuguesa, mas no Enem faz uma prova de linguagens e códigos? Qual que é a diferença? Vamos pensar? Começo com alguém que com certeza não domina a língua portuguesa. Então, imagina aqui comigo um bebê, tá certo? Olha só, um bebê ele não sabe falar palavras ainda enquanto não tiver aprendido a se comunicar. Mas e se ele começa a chorar? Bom, aí a mãe dele vai saber na hora se esse choro é um choro de fome, de dor, de manha. Como é que ela sabe isso? É porque esse bebê, ele domina uma linguagem. Linguagem nada mais é do que recurso de expressão e comunicação, aquilo que nós usamos para de alguma maneira realizar essa comunicação ou expressão que está dentro de nós. É diferente de língua, tá certo? E se você pensar na linguagem, a gente tem várias maneiras de fazer essa comunicação, essa expressão. A gente pode usar palavras ou não. É o que a gente chama de linguagem não verbal e linguagem verbal. Pensa comigo algumas situações em que você pode ter uma linguagem não verbal. Né? Você, sem usar palavras, sem usar código, você pode, por exemplo, usar as suas expressões faciais e as diferentes expressões vão transmitir diferentes sentimentos, né? Você reconhece logo na cara quando alguém está com raiva, alguém está triste e sem falar nenhuma palavra. Ou então ainda um outro exemplo, deixa isso aqui para lá e olha agora, a dança. A dança também é um recurso expressivo que não tem palavras, mas consegue transmitir emoções, consegue transmitir mensagens e tudo mais. Então, essas formas, seja uma expressão facial, seja o corpo durante a dança ou até o choro do bebê, tudo isso é uma linguagem. Inclusive, olha só que curioso, até mesmo as abelhas, elas podem ter um domínio de uma linguagem. Você sabia que as abelhas, quando encontram um lugar que tem alimento, elas fazem um voo para que as outras abelhas vejam e saibam que ela encontrou alimento? E tudo isso não envolve palavras. Isso são linguagens não verbais. Já a linguagem verbal é utilizada, por exemplo, em um livro escrito, ou então quando alguém está dando um discurso. Aí sim, eu vou articular tudo que eu falo através de palavras, e eu chamo de linguagem verbal. E aí vem a pergunta, se eu estiver usando palavras, aí sim eu estou falando de uma língua como a língua portuguesa? Não, não necessariamente. Vamos definir exatamente o que é língua. Não. Não é essa língua aí, que nojo, né? Não, eu estou falando da língua como ciência, aquilo que se estuda na gramática, na literatura, na língua portuguesa, nessa matéria que você com certeza ama e adora, certo? Bom, a língua é um conjunto de signos. Não esse signo. Isso é signo do zodíaco, não tem nada a ver com virgem, com câncer, com touro, né? Não tem a ver com toda a personalidade. Não, deixa para lá. Signos, quando eu falo dentro do estudo linguístico, é a associação de duas coisas. O significante e o significado. Toba, não entendi. Pensa assim, ó, eu vou te lançar um significante. E ele imediatamente vai te lançar uma ideia. O que você pensa quando você escuta a palavra chocolate? Pensou nisso aqui, né? Aquele doce que a gente come, que é uma delícia, acaba com o estresse, dá alegria. Bom, se você na hora que escutou a palavra chocolate pensou nisso aqui, é porque você tem o domínio do signo da língua portuguesa que representa essa ideia. Então, signo é isso, associar palavras ou imagens a um significado. E a união de significante e significado forma um signo, que são comuns a um determinado grupo de uma determinada região. Olha só, eu falei o exemplo do chocolate, né? Se você escuta a palavra chocolate, vem aquela ideia para você. Mas será que se você falar em outros lugares do mundo a palavra chocolate, vai ter essa mesma sensação? Vão atribuir o mesmo significado? Provavelmente não. Cada país tem uma língua própria, um conjunto de signos. É o caso de, por exemplo, quem fala inglês,
de quem fala espanhol ou até de quem fala chinês. São situações particulares, específicas de cada país que tem a sua própria língua. Ok? Então a língua, além de ser um elemento comunicativo, estruturado em elementos comuns a um povo, também é um elemento de nacionalidade, é um elemento cultural que expressa a identidade de uma nação e de seu povo. É isso aí? Vamos lá, Brasil, né? E olha só, se eu tenho que pensar que esse monte de gente que está em uma mesma região e tem a mesma língua precisa ter as mesmas relações de significante e significado, eu vou entrar em conflito com uma situação. Porque ao longo do tempo, como a língua é algo comunicativo e dinâmico, a gente tende a sofrer alterações linguísticas. E aí a gente começa a conversar sobre uma coisa chamada norma culta e variantes. A norma culta é aquela gramática que você aprende na escola, as regras certinhas, para estar em conformidade com o nosso país. Só que mesmo que exista uma regra que governe todo o país, olha o tamanho do Brasil. Olha só, olha esse paísão gigante. Não tem como garantir que todo mundo fale sempre a mesma coisa. E aí a gente tem, então, essas variações linguísticas. E para você entender bem essa ideia de variações linguísticas, as variantes, né, como que a dinamicidade da língua ocorre, esses desvios da norma padrão, eu vou usar de exemplo uma raiz muito típica do nosso país, que você talvez conheça por um nome, talvez conheça por outro. Mas eu vou pegar essa raiz e vou levar numa viagem. Acompanha comigo enquanto a gente muda de lugar. Ó, aqui em São Paulo, ela é conhecida como mandioca. Mas se você viajar para uma outra região do país, a mesma raiz vai ter outro nome. Vamos ver? Ha! Olha só, estamos no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, a mandioca é conhecida como aipim. E se a gente for mais longe, quem sabe mudar de região? Vem comigo! Agora, aqui no litoral nordestino, aqui essa raiz se chama macaxeira. Então você já conseguiu perceber. Se eu mudar de lugar, eu vou ter algumas variações no nome de algumas coisas. Isso é o que a gente chama de variante geográfica. A variação que a gente faz dependendo da região onde os falantes estão. E será que é só mudar de lugar que vai ter essa variação de linguística? Não, não, não. Vamos fazer uma viagem mais longe e viajar no tempo? Vem comigo! Olha só, agora eu estou no passado e você pode reparar aqui que o nome de farmácia está escrito com PH. Essa alteração ortográfica é só um exemplo de como ao longo do tempo a língua sofre alterações. Você já deve conhecer o exemplo clássico em que antigamente no Brasil, nessa época aqui, se falava vossa mercê e depois mudou para vós-me-cê e hoje em dia nós usamos você. Essa alteração ao longo do tempo é chamada de variação histórica. Mas não é nem só a geografia, nem só o tempo que vai alterar nossa língua. A gente também pode ter variantes por grupos, onde você está inserido. Quer ver? Vamos para mais um pulinho. Agora aqui no hospital, ambiente que está cheio de gente, que tem um jargão específico, né? De repente, se você for atendido, você chega lá e fala: ah, tô com uma dor de cabeça e meu nariz está escorrendo. E aí um médico olha para o outro e vai falar: é um paciente com cefaleia e rinorreia excessiva. Cefaleia, rinorreia. Então, quando eu tenho essas mudanças na língua, porque a pessoa, o falante, pertence a um grupo específico, aí eu tenho uma variação social. E não acaba por aí. Vamos voltar para o estúdio para terminar esse assunto. Vem comigo! Olha só, a última variante é uma variante que depende de contexto. Você mesmo deve perceber isso na sua vida. A maneira que você fala com seus pais é diferente da maneira que você fala com os seus amigos. Tem até um meme na internet que você deve conhecer, né? Um autor famoso fala uma frase e alguém chega: não, não pode escrever isso. Ah, então coloca outra coisa, porque muda o contexto. E até peguei de exemplo. Imagina que o Voltaire chega para você e fala: ó, não concordo nada com essas porcarias que você fala, mas tem que falar mesmo. Mas Voltaire, a gente não pode escrever isso na publicação. E aí ele disse: posso não concordar com uma palavra do que dizes,
mas defenderei até a morte o seu direito de falar. Essa variação, essa diferença de discurso, aí é uma diferença, uma variação contextual. Vai depender do contexto em que você se encontra no momento comunicativo. Conhecer essas variantes, o sentido de língua e linguagem, são habilidades muito importantes para a sua prova do Enem.